O governador José Mello defendeu o que chamou de segunda reforma no governo. São medidas como redução de plantões na rede pública de saúde, demissões dos vigilantes armados nos prédios do Estado, entre outras. Segundo ele, os cortes são feitos por causa da crise no país. As declarações foram dadas hoje pela manhã em entrevista no Bom Dia Amazônia. O governador José Mello chegou à Rede Amazônica no início da manhã para participar ao vivo da entrevista no estúdio do Bom Dia Amazônia. Ele respondeu às perguntas dos telespectadores sobre segurança, saúde, educação e as polêmicas. Uma delas, a sindicância da Controladoria Geral do Estado, criada para averiguar a denúncia de um dinheiro usado para a compra de votos. O valor gasto R$ 1 milhão. O desdobramento disso agora é na via judicial. Nós estamos aí, isso aí desdobrou para o Tribunal Regional Eleitoral, tem um processo correndo lá, que eu estou também me defendendo nesse aspecto. Agora, esse assunto para mim, ele encerrou. A Controladoria, no seu relatório, ficou esclarecido que o serviço foi prestado, que, portanto, se o serviço foi prestado, não houve agressão ao erário, não é? Ficou comprovado que aquilo ali foi um serviço de emergência que foi necessário, porque as delegações tanto da Inglaterra como de Portugal que vieram jogar exigiram que tivesse, além da segurança ordinária feita pela Polícia Federal, exigiram um tipo de segurança diferenciado, portanto foi feito de toda aquela forma. Portanto, para mim isso é um assunto superado, porque o órgão de controle interno já analisou, publicou o resultado de tudo isso aí, e agora me resta me defender lá no Tribunal Eleitoral. Falou ainda dos processos da decisão do Tribunal Regional Eleitoral durante o período dele de campanha, que resultou em pagamento de multas. Porque antes de começar o processo eleitoral, eu baixei um decreto, o governador baixou um decreto, determinando que todos os servidores do Estado cumprissem integralmente as condutas vedadas da lei eleitoral. Eu fiz isso, baixei o decreto. Não satisfeito com isso, o meu secretário da Casa Civil fez um ofício circular para todo o governo. Apesar de tudo isso, alguns secretários dirigentes de órgãos não tiraram o site do ar em tempo hábil. Por isso, esses processos todos e essas multas todas. É assim mesmo, o processo eleitoral é assim. A gente tem que agir com muita tranquilidade, recorrer até a última instância, nós vamos recorrer, porque eu me sinto desconfortável, porque eu fiz a minha parte. O governador anunciou que vai continuar com os cortes no orçamento. Uma das mudanças é a demissão de vigilantes armados. O Estado não tem condições de pagar R$7 mil por mês por um vigilante armado. Ele não tem condições. Nós vamos chegar no mês de setembro sem ter recursos para pagar esse item. Então, eu como governador, com o coração partido, estou tomando a decisão de encontrar a saída para ter a vigilância na minha escola, no meu hospital, sem necessariamente ter que pagar aquele preço. Por isso, nós estamos evoluindo para contratar vigias, né, para a nossa escola, com custo infinitamente menor, 90% menor do que o vigilante armado. Mello defendeu outras decisões, como a redução de plantões em hospitais do Estado, e disse que não há previsão para convocar os aprovados em concursos, como o do CETAM. Ele também afirmou não haver prazo para dar reajuste salarial aos professores. Para o governador, a crise econômica no país justifica essas medidas impopulares. Todo o trabalho que eu fiz desde o início, desde a primeira reforma que nós fizemos no começo desse governo, a esta que nós estamos fazendo agora, ela tem em mente você reduzir custo na área de custeio, você cortar, como se diz na gíria, as gorduras internas, para que lá na ponta os serviços não tenham solução de continuidade. Então eu aperto aqui para não faltar remédio nos hospitais, para que as escolas possam funcionar, para que a segurança pública também... Olha, por exemplo, você vê que nós conseguimos colocar, mesmo com a crise, 700 novos veículos na segurança pública, não é? Não só do Ronda, mas também do outro policiamento ordinário. Isto você vê, redundou numa grande melhoria na questão da segurança pública. Quanto aos trabalhadores terceirizados que estão sem receber, ele diz que o problema é devido a falhas em documentações. Nós temos um calendário para pagar os serviços de vigilância, de conservação, de limpeza. Nós temos um calendário. Esse calendário é cumprido todo mês. Agora, as leis do Brasil me impedem a pagar uma empresa que não tem as suas certidões em dias. No caso da saúde, 2 ou 3 empresas estão hoje nessa situação.
Já as obras na Santa Casa de Misericórdia continuam sem prazo. Nós não conseguimos ainda chegar a um acordo em relação aos números, aos valores de dívidas que a Santa Casa tem. A Santa Casa tem uma dívida trabalhista que a gente não consegue encontrar os valores. Quando isso acontecer, evidentemente que nós chegaremos a um denominador e vamos trabalhar. Enquanto isso não acontece, eu já estou trabalhando no plano B, que é desapropriação de 5 casas ali ao lado do SECOM, para ali construirmos um prédio de 4 ou 5 andares, para então melhorar os serviços do SECOM, enquanto a coisa não acontece.